Bom dia, pessoal. Nós gostaríamos primeiramente de pedir desculpas por esse pequeno atraso. Tivemos alguns problemas com Uber em Florianópolis, que não é uma novidade para quem mora na cidade ou visita às vezes. Então, coube a mim fazer uma breve apresentação aqui para vocês da jornada desse evento que a gente está organizando e passar a palavra para a coordenação e para os palestrantes hoje. Essa é a nossa terceira edição da Jornada de Pensamento Social e Político Brasileiro, então a gente fica muito feliz que seja um evento que tem uma continuidade já, né, de 3 anos aqui na UFSC. Ele é coordenado pelo Pindorama, que é o nosso Núcleo de Estudos em Pensamento Social e Político Brasileiro, coordenado pelo professor Rafael Mantovani. E a jornada também tem auxílio da professora Lia Schuckmann, do Departamento de Psicologia. E esse ano nós estamos fazendo pela primeira vez mesas presenciais, graças ao crucial apoio do projeto Democracia, Desenvolvimento e Direitos, um projeto coordenado pelo professor José Henrique Artigas de Godoy. Então, agradecemos muitíssimo ao 3D e ao Artigas pelo apoio, pelo auxílio, e também pelo CNPq, que faz o financiamento dessas mesas presenciais do dia de hoje. Então, sem muito mais delongas, eu passo a palavra. Claro, nós temos, para quem está inscrito e busca de certificados acadêmicos, nós temos alguns QR Codes espalhados pelas paredes, e o nosso colega Nicolás vai passar para vocês também. Aí basta preencher o formulário ali pelo QR Code. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor Ricardo Silva. Muito obrigado por aceitar coordenar essa mesa. A gente está feliz que você esteja conosco no evento e o NEP esteja conosco no evento também, no Estudos em Pensamento Político aqui da UFSC. Então, muito obrigado, professor. Bom dia, pessoal. Obrigado, Bruno. Então, quero apresentar os palestrantes da mesa dessa manhã, né? O colega e amigo professor Paulo Henrique Cassimiro, né, que é professor da UERJ, do curso de Ciências Sociais da UERJ e do programa de pós-graduação em Ciência Política do IESP, vinculado ao UERJ. O Paulo é especialista na área de teoria política e pensamento político brasileiro. Gostaria de fazer referência a duas publicações dele, autor e organizador de vários livros. Destacaria entre eles o Liberdades Modernas, Teoria e História do Liberalismo Francês, de 2020, né? E o mais recente Populismo Reacionário, de 2022, que tem o subtítulo Ascensão e Legado do Bolsonarismo, que é uma publicação em coautoria com o Christian Lynch, nosso colega Christian Lynch. Um livro bastante importante, do qual deve falar hoje, que ajuda muito a entender esse fenômeno recente do bolsonarismo. E temos também conosco a professora Luciana Aliaga, que é professora do Departamento de Ciências Sociais, né, da Universidade Federal de Paraíba, e professora também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, da mesma Universidade Federal de Paraíba. Também especialista em teoria política, com foco no pensamento de Antônio Gramsci, né, sobre o qual tem várias contribuições, e é uma das principais referências sobre o tema no contexto acadêmico brasileiro. A Luciana também é autora e organizadora de várias publicações, mas eu destaco o livro sobre o qual ela vai nos falar hoje, né, que ela é uma das organizadoras, intitulado Filosofia da Praxis e Tradutibilidade, o legado de Gramsci na América Latina, que eu estou vendo ali, inclusive, para aquisição de quem tiver interesse. Então,
Sem mais delongas, eu passo a palavra. Não sei quem gostaria de começar, se vocês já combinaram alguma coisa. Então eu passo a palavra ao Paulo, eles vão falar, né? Não sei se tem um tempo predeterminado, mas em torno de 30 minutos cada um, e em seguida, então, a gente imediatamente, né, até dado o adiantado da hora, passa a audiência para debates, questões, enfim, contribuições a esta mesa. Então, obrigado de novo, Paulo e Luciana, por aceitarem o convite para essa jornada, e eu passo a palavra para o Paulo. Obrigado, Ricardo. Bom, deixa eu botar o meu cronômetrozinho aqui para não falar mais que eu devo, porque eu sempre digo que eu não vou falar, eu não vou usar o meu tempo todo, sempre passo o tempo, mas enfim. Bom, primeiro queria agradecer, né, a Universidade Federal de Santa Catarina pelo convite e ao Peitorama, ao Bruno especialmente, através de quem me chegou o convite, né, ao 3D, o projeto do qual eu faço parte, que a gente está encerrando esse ano, um projeto que eu acho que foi uma experiência muito interessante, né, do edital para a humanidade do CNPq, que envolve uma rede de universidades do Brasil todo, né, e dizer que é um prazer estar aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, né, uma universidade onde eu tenho tantos colegas e amigos, né, colegas, amigos, colegas de doutorado que depois se tornaram professores na universidade, enfim. Então é uma satisfação estar aqui hoje. Eu queria, na verdade, só abrir, eu fiz umas notinhas aqui no telefone mesmo, gente, porque a gente tem que economizar papel porque o mundo está acabando, né? E eu queria, na verdade, quando o Bruno me trouxe a ideia de fazer uma fala aqui sobre uma publicação, discutir nossa condição de autor, né? Ele havia me sugerido um livro recente que eu tinha organizado, mas eu falei, bom, eu acho que talvez a gente pudesse fazer uma coisa mais interessante, que é, na verdade, falar sobre esse livro, né? Populismo Reacionário, que foi publicado em 2022, quer dizer, já tem 3 anos, né? Que é uma tentativa de abordar o fenômeno do bolsonarismo a partir da sua, digamos assim, da sua caracterização ideológica, né? O que é ideologicamente a coalizão de lideranças e de movimentos políticos que se uniram em torno da figura do Bolsonaro, né? que ultrapassa, num certo sentido, o personagem individual, né, Bolsonaro, e, na verdade, a gente tenta discutir como o Bolsonaro foi capaz de reunir uma coalizão de posições ideológicas que nem sempre estavam unidas numa mesma alternativa política, né? Enfim, e, na verdade, o que eu propus ao Bruno, e ele aceitou, e eu fiquei muito feliz de ele ter aceitado, foi que a gente pudesse conversar um pouco hoje, não só sobre o livro, que é isso, o livro está aí, pode ser lido, enfim, também está naquelas plataformas que eu não vou dizer o nome porque está sendo gravado, né? Mas que a gente pudesse pensar um pouco o que significa, o que significou, e eu vou dividir a minha fala nesses 3 momentos, o que significou o estudo das direitas nas ciências sociais até o momento recente, que a gente vive, o momento dos últimos 10 anos, o que significou o estudo do bolsonarismo, né, que a gente tenta explorar nesse livro, e quais são os desafios e as agendas que o estudo das direitas nos coloca hoje para o futuro, um futuro em que a própria condição de liderança do Bolsonaro está em xeque, né? Eu acho que, bom, a gente sabe, né, nós todos, enfim, conhecemos um pouco, pelo menos, a história das ciências sociais brasileiras, da ciência política muito especificamente, e a gente sabe que as ciências sociais sempre tomou o que a gente pode chamar de direitas como um objeto privilegiado de estudo. Entre outras coisas, porque o estudo das elites políticas
não é? O estudo dos golpes militares, o estudo das experiências autoritárias, sempre envolveu, né, a necessidade de entender o que eram os direitos no Brasil. Né? A gente não tem experiências de autoritárias de esquerda no Brasil. As experiências autoritárias são todas de direita, por mais que você possa ter havido um avanço em certos setores que depois vão ser lidos como setores progressistas durante o período Vargas. A menor dúvida que, do ponto de vista da sua caracterização ideológica, Vargas entendia a experiência e era entendida pelos atores do período como uma experiência, na experiência varguista dos anos 30, como nutrida num caldo cultural e intelectual da grande revolução das direitas dos anos 20 e 30, como chamou, eu até comentava com o Ricardo antes, como chamou Alceu Moroso Lima. Né? Bom, mas eu acho que se a gente olha a literatura, até muito recentemente, até que as direitas, mais especificamente a extrema-direita, voltasse a ser um ponto importante da nossa agenda pública, pelas razões que eu não preciso dizer a vocês, né, quais são, eu acho que as interpretações sobre as direitas nas ciências sociais, elas estavam muito centradas do ponto de um ponto de vista, sobretudo da ciência política, de uma certa a tentativa de entender trajetórias de elites, das elites políticas, o tema da cooptação do voto, né? A interpretação das experiências autoritárias e das suas transições, né? E do ponto de vista do estudo das ideias políticas, o estudo das direitas estava muito centrado, sobretudo nos períodos de autoritarismo. Né? Sobretudo nos períodos de autoritarismo. É muito interessante, né? Eu até lembrava isso quando eu vinha para cá. Você tem um livro fundamental que foi publicado, não sei se o Bernardo vai se lembrar exatamente da data, que é a Revisão do Pensamento Conservador, que já tem uns 20 anos, esse livro, 15 anos, né, Bernardo? Que é um livro fundamental no estudo sobre o pensamento, retomou uma agenda de estudos do pensamento. 20 anos, né? Agora saiu uma segunda edição. Uma segunda edição não, um segundo volume. Mas, enfim, por que eu estou lembrando isso? Se a gente olha, há 20 anos atrás, a publicação da Revisão do Pensamento Conservador, é um livro fantástico, é um livro fundamental para o estudo do pensamento social e político brasileiro, tem artigos excepcionais, eu acho que, não é porque ele está aqui, mas eu acho que o do Bernardo, de longe, é o mais importante ali da coletânea, né? O conservadorismo difícil. Mas se você olha os objetos, são objetos tradicionais das ciências sociais. Gilberto Freire, o pensamento conservador no Império, uma certa literatura conservadora dos anos 30 que a gente já conhecia, alguma coisa sobre integralismo. Quer dizer, você não tem um objeto novo, ou você não tem a exploração, não só do contemporâneo naquele volume, há 20 anos atrás, não era exatamente como se o tema das direitas fosse um tema tão candente para a gente no debate público nem no debate acadêmico. Mas no próprio olhar para o passado, você olhava para os mesmos objetos sempre, com leituras novas. Não estou dizendo que a coletânea repita, né? Você tem leituras novas sobre objetos que nós já conhecíamos. Gilberto Freire, Vieira Viana, etc. Se você olha o segundo volume hoje, que foi publicado há 2 meses atrás, um mês atrás, o segundo volume que tem novos artigos, com alguns autores que participaram do primeiro e outros novos, entre eles tem um artigo meu também ali, você vê que os temas são novos. Os autores que a gente busca explorar são novos. Por quê? Porque a agenda pública das direitas obrigou o estudo do pensamento social e político brasileiro a revisitar as suas tradições, as suas linguagens, os seus autores, para tentar entender, sobretudo por meio de estudos sobre ideias, sobre linguagens políticas, que repertórios eram esses que foram produzidos pelas direitas no Brasil, que estavam sendo recuperados, retomados ou transformados pelas novas direitas. Né? O que tinha de novo nessa nova direita, o que tinha de novo de verdade na nova direita, né? Que foi chamado de nova direita ali no contexto dos movimentos de rua de impeachment, a favor do impeachment da Dilma. Né?
O próprio estudo das direitas como movimento social era uma coisa inimaginável. Para vocês hoje, para os que são alunos aqui, depois dos trabalhos da Luciana Tatagiba, enfim, e de outros pesquisadores, e depois de todos os movimentos de rua que as direitas produziram nos últimos anos, fica quase impossível você não tomar o estudo das direitas, o campo do movimento social, não tomar o estudo das direitas como um objeto importante. Você dizer, na minha época de estudante, que eu estudo, pesquiso movimento social, vou estudar movimento social de direita, e eu dizer que você é maluco. Né? E mesmo outros temas já conhecidos, sei lá, penso até a publicação da tese do Jorge Chalub há 10 anos atrás, a defesa da tese do Jorge Chalub há uns 10 anos atrás, você tinha uma série de estudos clássicos sobre a UDN, do ponto de vista da sua organização partidária, do recrutamento, né, trabalho clássico da Maria Vitória Benevides, e outros trabalhos sobre... Mas eram trabalhos que, em nenhum momento, olhavam de modo muito lateral para as ideias políticas mobilizadas pela UDN, até a defesa da tese do Jorge. Você tinha pouquíssimo, há 10 anos atrás, você tinha pouquíssimo material sobre isso. Então, eu acho que, do ponto de vista da novidade, ou de como a agenda pública colocou novidades para a gente na academia, o estudo dessas novas direitas, ou dessa extrema-direita contemporânea, ele colocou 2 desafios. Um foi complexificar o olhar sobre as ideias políticas, sobre os conceitos mobilizados por essas novas direitas, e, sobretudo, os conceitos que nós utilizávamos para descrevê-las. Né? A gente acha que a gente foi obrigado a sofisticar muito o debate nesses últimos 10 anos, né? Desse ponto de vista teórico-conceitual. E outro ponto novo na agenda, me parece, que foi olhar para as direitas como movimentos populares e não apenas movimentos de elite. Isso é uma grande novidade da agenda. Né? Quer dizer, as direitas, a extrema-direita o processo de produção, de representação política, de eleições de deputados, de governadores, de incumbentes, os partidos, são resultado de um processo que atende a uma demanda popular. As pessoas estavam ansiando por lideranças que representassem certas posições que a gente é capaz de identificar como posições de extrema-direita. Essa demanda existia no eleitorado. É claro que isso é um processo de construção política, né? Não é só apenas do lado da demanda, nem só apenas do lado da oferta. Tem uma relação, me perdoe a palavra gasta, dialética entre essas duas coisas. Mas essa dimensão da demanda era praticamente ignorada pelos estudos sobre as direitas, que viam as direitas apenas como fenômeno de elites. Né? As elites, enfim, e o estudo dos movimentos populares era quase sempre olhado da sua perspectiva irredenta, né, progressista, emancipatória. Né? Enfim, então eu acho que essas 2 novidades foram muito importantes para a gente, para a academia, para o estudo, para aqueles que se dedicam a estudar as direitas, nos últimos 10 anos. Bom, aí eu chego no segundo ponto, que é exatamente o ponto que a gente procura explorar nesse livro aqui. Né? Que a gente intitulou Populismo Reacionário. O livro, como eu disse a vocês, ele explora alguns elementos fundamentais, que para a gente é fundamental, com algumas lacunas que foram produzidas intencionalmente pela nossa incapacidade, eu vou dizer quais são para vocês, mas ele explora algumas das dimensões da coalizão, pelo menos do ponto de vista ideológico, né? Quer dizer, não é na nossa alçada fazer estudo sobre coalizão partidária, etc. Depois os institucionalistas que fazem isso de modo muito competente, mas de uma coalizão ideológica que produziu o fenômeno que a gente chama de bolsonarismo. Né? Então, ele explora desde a crise produzida pelo que o Christian Lynch chamou já há algum tempo de judiciarismo, né? Quer dizer,
o processo da Lava Jato, quer dizer, como o papel que o discurso anticorrupção teve para essa direita. E aí depois a gente tenta fazer uma radiografia ideológica do populismo, e eu vou dizer por que eu uso da categoria populismo, né? Quer dizer, explorando um pouco o discurso militarista, o saudosismo, sobretudo a partir de um certo saudosismo da ditadura, né? Explorando, quer dizer, a literatura que havia sobre esse saudosismo, né? Quer dizer, o livro do Ustra, que é um livro que todo mundo se lembra, porque o Bolsonaro cita ele no impeachment da Dilma, construiu um imaginário muito importante para esses saudosistas da ditadura, no sentido de que a ditadura teria sido um movimento mal avaliado, porque os seus inimigos haviam vencido a disputa pela Nova República. A gente explora também a dimensão neoliberal da coalizão, né? A figura do Paulo Guedes é representativa dele, mas não só. O discurso do mercado, a importância desse discurso para a coalizão bolsonarista. Enfim, as conexões do bolsonarismo com algumas das dimensões das tradições da direita no Brasil, né? Quer dizer, então a gente tenta construir, caracterizar essa coalizão como uma coalizão ideológica múltipla, né? Que abarca várias dimensões. Há uma lacuna aqui, que é do ponto de vista ideológico, a compreensão do papel que os evangélicos exercem, né, nessa coalizão. Acho que a gente explorou um pouco isso, a gente trata um pouco os evangélicos como parte de um grande movimento reacionário, mas sem caracterizar muito a sua especificidade, por uma incapacidade nossa mesmo de conhecer esse campo de estudo, que é muito delicado. Mas por que eu estou dizendo isso? E, como eu disse a vocês, eu não quero retomar o argumento do livro, porque ele pode ser lido por vocês, e ele é um livro que tem uma intenção de divulgação, no certo sentido, no sentido positivo. Ele não é um livro escrito exclusivamente para o público acadêmico, o que, na verdade, é um livro para ser lido, né, como dizem os franceses, pelo público motivado, né, daqueles interessados no tema. E é interessante, porque a despeito dele não ser um livro escrito para o público acadêmico, ele é de longe a nossa produção mais citada, né? Essas coisas do Google Scholar, a gente é obrigado a ficar olhando essas coisas, né, infelizmente. Mas, enfim, então ele tem uma dimensão descritiva muito grande e uma preocupação conceitual também. Mas eu queria discutir um pouco por que a categoria populismo, né? Vocês sabem que existe, e aí terminar com um pouco que eu acho que é mais importante, que é o que a agenda sobre o estudo sobre os direitos nos coloca como demanda daqui adiante, né? Vocês sabem que existe uma literatura quase tendente ao infinito sobre populismo, né? Tem um artigo da Mabel Bevezan, que ela mapeia a produção sobre populismo, e a curva era assim. Você tem ali aqueles estudos dos anos 60, tem uma crescidinha, depois tem uma estabilidade, cai, tem uma estabilidade. A partir de 2008, a curva multiplicada por 10, assim, a quantidade de citações no Google Scholar da vida de trabalho sobre populismo, né? Enfim, isso tem. O populismo reapareceu como um conceito importante para entender essa ascensão da extrema-direita no mundo. Isso produz, isso dava para falar meia hora só sobre isso, isso produz uma série de problemas teóricos, conceituais. Porque o conceito de populismo vira uma muleta para falar sobre qualquer fenômeno. Então, sei lá, você tem os trabalhos que são talvez sejam os trabalhos mais referenciados sobre o tema, que é o trabalho do Casmud e do Rovira Krautwasser, em que populismo é o Collor, o Lula, o Fujimori, o Trump, o Orbán, qualquer movimento que anteponha uma reivindicação da representação do povo autêntico contra elites políticas é considerado por eles um movimento populista. Isso cria uma indistinção conceitual completa, né?
porque, na verdade, ajuda mais a gente entender a patologia dessa leitura do que qualquer produção analítica, porque, na verdade, o que tem de fundo na leitura desses caras é que qualquer sistema político partidário que não seja estabilizado em torno de partidos não personalistas é populista, né? Qualquer momento em que a representação política está identificada com uma personalidade carismática passa a ser descrito como populista. Né? Ou seja, é uma leitura liberal no mau sentido da coisa. Né? Quando, na verdade, a gente sabe, desde Weber, né? Ou melhor, desde Maquiavel, que, fazendo uma leitura aqui não contextualista, o Ricardo vai me perdoar esse anacronismo, que o fenômeno do poder, com frequência, se identifica com uma figura carismática. Isso não é uma patologia de um sistema que deveria funcionar com partidos com ideologias claras, mas sem lideranças que estejam acima da estrutura partidária. Né? Isso é parte da produção da representação política, desde sempre. Né? Talvez a melhor interpretação disso esteja no próprio estudo do Weber sobre o carisma. Porque o carisma, para o Weber, é o grande fenômeno de mudança política. É o carisma que produz mudança política. É a forma de dominação carismática que produz. Enquanto a forma de representação, a forma de dominação tradicional e burocrática produzem estabilidade, o que irrompe a ordem política, o que rompe a ordem política e produz uma transformação é o carisma. Então, o fenômeno da liderança personalista sempre fez parte do processo de produção de uma representação política, de uma identidade entre o povo e o seu líder. Né? Quando a gente decide usar, e eu tinha curioso porque, sei lá, um ano antes de publicar esse artigo, eu tinha publicado um artigo na Revista Brasileira de Ciência Política criticando duramente as leituras contemporâneas sobre populismo. Sem recusar totalmente o uso do conceito, mas criticando justamente o fato de que essas leituras não deixavam claras que elas tinham uma concepção de funcionamento da democracia que deixava pouco espaço para processos de instabilidade democrática. E se a gente olha o fenômeno, se a gente estuda qualquer fenômeno político pensando apenas nas suas rotinas, naquilo que produz estabilidade e não naquilo que produz instabilidade, a gente tem a gente está produzindo uma ciência ineficiente, né? Porque a política ela é estabilidade, ela também é instabilidade, né? Meu colega amigo, né, colega de programa, Fernando Barnieri, ele mesmo gosta de brincar que ele é péssimo de fazer previsão. Ele fala assim, toda vez que a imprensa me chama para dar entrevista, eu não quero que eles sempre querem uma previsão, eu sou péssimo de fazer previsão, porque eu provei matematicamente que na eleição de 2018 que o PSL ia fazer 2 deputados. Mas o papel da gente não é produzir previsão, apesar de que a imprensa ache isso. Né? É entender o fenômeno depois que ele acontece. Né? É tentar explicar, entender os seus processos causais e as suas possíveis consequências. Quando a gente opta pelo uso do conceito de populismo, o que a gente está querendo dizer com populismo? A gente está descrevendo o populismo como um processo de representação política, né, em que o líder, esse líder carismático, é capaz de reunir posições políticas que não estavam reunidas antes da sua liderança surgir. É isso que a gente está descrevendo como populismo. O líder populista é alguém que é capaz de, pelas suas capacidades, construir uma coalizão ideológica em torno da qual ele vai antepor o antagonismo a povo e elites. E essa coalizão ideológica, evidentemente, representa o povo. Né? Por exemplo, é muito interessante o caso do neoliberalismo, né? Porque até o Bolsonaro, o neoliberalismo nunca havia conseguido se agregar a uma liderança popular, a uma liderança de massas. Você tem políticas públicas neoliberais em todos os governos, por uma série de razões.
Mas como discurso de campanha, né, o primeiro líder bem-sucedido, o líder popular bem-sucedido a construir um discurso expressamente com a adesão expressa do neoliberalismo é o Bolsonaro. Porque mesmo o Collor, se você olha o Collor, por exemplo, na campanha, o Brasil e Salão tem trabalho sobre isso, o Collor estava longe na campanha de assumir uma posição completa. O Collor não era o Fujimori. Ele não era uma figura que assumia na campanha uma posição expressamente neoliberal no sentido. Isso é uma coisa que vai sendo construída ao longo da... E o Bolsonaro, ao contrário, o Bolsonaro se elege com um discurso anti-estatista explícito, né? E aquela coisa do... Pergunta para o Paulo Guedes, né? Combinando isso com o conservadorismo de costumes, combinando isso com com um apoio muito expressivo dos evangélicos, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece e no livro a gente tenta discutir a partir de uma caracterização ideológica desse fenômeno. Né? Então é isso que a gente está chamando de populismo no livro. Essa coalizão, essa liderança, a liderança populista é uma liderança que é capaz de produzir uma coalizão de posições que antes não estavam reunidas no espectro político brasileiro, em torno de uma alternativa política forte. Né? O terceiro ponto que eu queria concluir a minha fala, tenho 4 minutos, é a questão da agenda. Né? Porque a gente fala nesse livro, populismo reacionário, ascensão ilegal do bolsonarismo. Mas como é que fica os... Perdão, gente, a minha voz está falhando. Eu fiquei meio rouco ontem. Como é que fica o estudo das direitas, e sobretudo da extrema-direita, com esse bloco mais radical das direitas contemporâneas do Brasil, que tem trazido resultados eleitorais e políticos tão expressivos? Como é que fica o estudo desse campo com a crise da liderança populista reacionária do Bolsonaro? Né? Quer dizer, isso coloca uma série de agendas para a gente, porque, evidentemente, a extrema-direita não vai desaparecer com o Bolsonaro. Né? Ela vai se reajar, se reorganizar. Né? Agora, também não vou fazer aqui análise de conjuntura, né? Porque eu não sou muito bom nesse troço. Mas eu queria pensar mais do ponto de vista daquele campo de estudos que me compete, que é o estudo das ideias políticas, como é que fica pensar o estudo da extrema-direita daqui para diante. Né? E eu acho que tem uma pergunta que é fundamental a gente responder e a gente ainda não respondeu, a respeito da quantidade imensa de trabalhos excelentes sobre o tema. Por que a extrema-direita continua sendo capaz de atrair apoio popular? Por quê? Claro, você mobiliza as leituras tradicionais. Porque o brasileiro é conservador, então tem a leitura... por exemplo, do André Cíndia sobre o conservadorismo popular do brasileiro, que seria alimentaria essa extrema-direita. Mas eu concordo, eu acho que isso mas eu acho que isso é insuficiente. E a gente conversava até sobre isso na Paraíba, num evento que alguns de nós estávamos há 2 semanas atrás. Eu acho que uma dimensão importantíssima para o estudo da extrema-direita hoje é pensar como a extrema-direita é capaz de mobilizar imaginários de futuro que a esquerda, uma capacidade que a esquerda perdeu. Eu brinco que a esquerda hoje ela apresenta o futuro para a gente. O futuro positivo é, no máximo, a contenção do apocalipse. Né? O apocalipse climático, o apocalipse do capitalismo financeiro, o apocalipse da ameaça das extremas-direitas que podem destruir a democracia. Né? Quer dizer, a esquerda perdeu a capacidade de produzir horizontes políticos atrativos. Né? E a política, sobretudo, a mobilização política, né? Como já havia ensinado o Mannheim para a gente lá no Ideologia e Utopia, ela é, sobretudo, a capacidade de mobilizar imaginários de mundo possíveis, né? O que o Mannheim chama de utopia é exatamente discursos políticos que são capazes de imaginar e produzir
um imaginário de que o futuro pode ser algo diferente do que é o presente. Né? É como o Mannheim descreve sociologicamente a diferença entre ideologia e utopia. Eu acho que a imaginação sobre o futuro, quando ela não é apocalíptica, hoje ela está na mão da extrema-direita. Né? E repensar essa capacidade de mobilização, não só através da caracterização sociológica do que é a população brasileira do ponto de vista das suas crenças conservadoras, da importância do conservadorismo de costumes, da importância da relação que hoje se tornou quase imediata, apesar de algumas figuras divergentes entre evangélicos e direita, etc. Para além disso, eu acho que é importantíssimo a gente construir uma agenda de entender como a extrema-direita é capaz de produzir, de mobilizar discursos sobre o futuro que são convincentes para uma parte considerável da população. Eu teria muito a dizer sobre isso ainda, mas eu não vou ter tempo. Mas a respeito disso, eu queria só lembrar uma frase de um ideólogo da extrema-direita russo, que talvez você já tenha ouvido falar, porque é muito próximo do Putin, né? Que é o Alexander Dugin. Ele tem um livro chamado A Quarta Teoria Política, né? Quer dizer, que a primeira teoria política é o liberalismo, a segunda teoria política é o socialismo, a terceira teoria política é o fascismo, e a quarta teoria política é aquela que ele propõe. Que nunca fica exatamente muito claro o que é. Parece uma assemblagem, uma mistura das três. Né? Sobretudo do socialismo com o fascismo. Mas o Dugin é uma figura muito inteligente, inclusive tem um debate dele com o Olavo de Carvalho que foi publicado em português, quem tiver interesse em ler. Não só é interessante porque, para entender, né, quer dizer, essas configurações transnacionais da extrema-direita, que também é um tema importantíssimo da agenda, né, mas porque o debate começa muito civilizado e o Olavo de Carvalho, como sempre, acaba descambando para a baixaria. E o Dugin se mantém muito elegante todo o tempo. Mas, enfim, o Dugin tem uma frase nesse livro dele, A Quarta Teoria Política, ele diz o seguinte: o fundamento popular da quarta teoria política será um mundo reencantado. Né? Quer dizer, e eu acho que isso é uma chave de leitura muito importante no nosso campo. Né? Quer dizer, porque se o estudo das ideias políticas é o estudo sobre imaginários políticos que produzem efeitos no mundo, entender o sucesso da extrema-direita passa por entender como eles, num certo sentido, reencantam o mundo com crenças, com expectativas, né, que têm sido muito eficientes em produzir como resultado sucesso eleitoral, sucesso político, e que, em muitos casos, colocam a democracia em risco. Né? Eu acho que, do ponto de vista mais geral, é isso. Muito obrigado. Bom dia. Eu estou aqui consternada pelo atraso. Eu sou uma pontual obsessiva e estou... vocês já sabem, né? O problema foi que existe um outro CFH da UFSC aqui em Florianópolis, que ninguém sabia, nós descobrimos agora, e eu fui para lá. Então, aí chegando aqui, eu contei com a solidariedade de estranhos para chegar até aqui, porque eu também não consegui. Bom, enfim, mas eu peço mil desculpas pelo meu atraso. Bom, eu quero agradecer, né, a UFSC, nas pessoas do professor Rafael Mantovani, que foi o primeiro que entrou em contato comigo, também do Bruno Rigasson, que conheci primeiro por e-mail, depois lá na Paraíba, então quero agradecer bastante a vocês, né? Saudar todas as pessoas, a mesa, dizer que é uma alegria e uma honra dividir a mesa com vocês. Bom, eu estou aqui para apresentar esse livro, né? Ele está ali em exposição para quem quiser dar uma olhada, que é o Filosofia da Praxis e Tradutibilidade, o legado de Gramsci na América Latina. Né? Então, é um livro que foi organizado por mim, por uma professora da UFMG, que é a Deise Rosário,
e por um colega italiano que foi professor aqui da UFO, e que hoje ele é professor da Universidade de Cagliari, na Sardenha, que é, na verdade, a terra natal dele e do Gramsci. Então, esse livro, ele é fruto do nosso terceiro colóquio. Nós temos da International Gramsci Society do Brasil. Esse nome, em inglês, né, para uma associação brasileira, ele se deve porque a primeira associação foi a italiana. E então a IGS Brasil ela está vinculada à IGS Itália, à IGS Mundial. Então por isso nós preferimos continuar com a IGS. Ela tem já 10 anos, né? Então esse foi o nosso quarto colóquio e quero cumprimentar o professor Marcos Aurélio Silva, que está ali sentado, que é professor aqui da casa. E ele é autor de um capítulo, Crise Orgânica, Pós-Modernismo e Teoria Espacial. Muito obrigada pela presença. Então, esse colóquio, ele reuniu pesquisadores do Brasil, da América Latina e da Europa, né? Com o objetivo de pensar, né, qual seria hoje o legado de Gramsci? O que Gramsci pode nos auxiliar nas leituras para o Brasil e para a América Latina? Né? É um congresso bianual e o próximo ano nós teremos outro congresso aqui, na Federal de Santa Catarina e também na UDESC. Então, já quero aproveitar para fazer aqui um chamado para esse congresso. Eu hoje sou a atual presidente da IGS Brasil, e a IGS Brasil é a maior IGS do mundo. A gente tem hoje a Associação Gramsci no Chile, no México, na Argentina, nos Estados Unidos, membros, mas não uma IGS, e na Itália. E no Brasil é o lugar que nós temos mais membros, em 4 regiões do Brasil, só não estamos presentes organizadamente no norte, que é por razões óbvias, né? E é a IGS que tem mais o caráter de aplicação do pensamento de Gramsci. Então, o caráter dos estudos na Itália, na Europa, eles são muito filológicos. E no Brasil, ele tem um caráter, digamos, mais político-prático, de querer olhar para a realidade. Talvez porque nós sejamos muito presentes nos cursos de serviço social e de educação, mas também de filosofia, né? Minha formação foi na Unicamp, que foi no IFISH, né? De filosofia e ciências humanas, nas ciências sociais. Bom, então, esse livro, né? Eu quero tratar, não especificamente dos capítulos, mas de 2 temas específicos. O primeiro é a questão da tradutibilidade, né? Da possibilidade de tradução de conceitos. Eu esqueci de dar start aqui no meu. Bom, já falei, tem uns 5 minutos, acho, né? Então, a possibilidade de traduzir, de que nós nos apropriemos de conceitos e de ideias produzidas em outro tempo, em outra situação, né? A capacidade transnacional de um conceito, né? Então, a primeira questão que eu queria... a segunda vai ser um pouco sobre a própria difusão do Gramsci, a chegada na América Latina, e como que esses conceitos eles passaram a fazer parte um pouco do nosso vocabulário, né? Hegemonia é um conceito que se usa muito largamente, muito profundamente na ciência política, mas nas relações internacionais pelos neo-gramscianos, mas muito dificilmente se faz uma citação direta a Gramsci, hegemonia, mas também hoje muito a questão da subalternidade, né, nos estudos pós-coloniais. Eu vou chegar aí no segundo momento, né? Mas eu queria trabalhar, né, trazer a questão da tradutibilidade aqui, né, porque é um elemento fundamental para a gente que trabalha com pensamento político, com história das ideias, com história conceitual, né, porque ele permite a ideia de tradução
tradução cultural, não apenas linguística, né? A tradução de ideias permite compreender justamente que nenhuma criação intelectual é exatamente original, né? Pelo contrário, né? Ela traz a lume uma realidade nem sempre considerada de que as ideias, ao se moverem temporal e geograficamente, elas mantêm uma relação de identidade e diferença em relação à elaboração original, né? Então, os conceitos que utilizamos, né, sejam os conceitos Estado, República, sociedade civil, nós recriamos esses conceitos, na verdade, nas condições específicas do nosso debate, das nossas ideias, né? Mas esses conceitos, eles mantêm uma relação de continuidade que se dá pela semântica, se dá pelas relações de identidade, mas também de diferença, né? Então, em analogia à tradução linguística, é importante a gente considerar que a tradução de ideias, ela faz com que o contexto receptor seja ampliado com a adição de ideias exógenas, né? Então, a circulação de ideias, ao mesmo tempo que ela enriquece, né, o contexto, ela também implica numa recriação dessas ideias, né? ou não recriação, né? O Recupero, por exemplo, é uma grande referência também para essa perspectiva da nacionalização, né? Em que medida uma ideia consegue ou não se nacionalizar, e tem a ver também com a problemática da tradução, né? Então, a ausência de correspondência imediata ou idêntica dos termos, ou seja, quando a gente traduz uma ideia, né, que a gente traz de outra realidade nacional ou de outro momento histórico, muitas vezes, assim como na linguagem, a gente não encontra um correspondente exato, né? Então, a gente faz uma tradução, uma adaptação, uma explicação, né? A gente fez isso, a ciência política fez isso desde o seu nascimento, né? Com todas as... A própria ideia de liberalismo, né? Foi a problemática, né, que a gente enfrenta. Então, em Gramsci, essa questão da tradução, da tradutibilidade, ela é inspirada pelos debates linguísticos, né? Porque a formação de Gramsci é na área da linguística, da linguagem, né? Ele fez filologia moderna, embora não tenha se formado por conta de todo aquele contexto, né? De emergência do fascismo, de militância, ele estudou praticamente até o final do curso. Então, esse debate de Gramsci, que ele tem a questão da língua, da linguagem, da tradição, em Gramsci são questões muito recentes na bibliografia gramsciana, né? Porque quando a gente começou a trabalhar com os conceitos gramscianos, foram de Estado, sociedade civil, que foram os primeiros debates que se fizeram na Itália. Por exemplo, o debate de Bobbio sobre a sociedade civil, que é o debate da década de 70, foi o que ecoou aqui. Então, a gente recebeu um Gramsci já muito próximo, mais próximo de Hegel do que de Marx, né? Então, um Gramsci mais palatável, mais fácil de absorver, né? E que se juntou, que foi absorvido no interior das lutas no Brasil, na abertura democrática, né? Então, os conceitos, né, ligados à discussão, à problemática da tradução e da linguagem em Gramsci, ela começa no final dos anos 80, início dos anos 90, Gramsci foi recepcionado na década de 60, mas ela ganha força mesmo depois dos anos 2000. Né? Então, são questões ainda novas. Qual que é a diferença? Né? Porque tem autores que trabalham com tradução, também não gramscianos, mas a diferença é que Gramsci traz essa discussão para a relação entre subalternidade e hegemonia. Ou seja, em que medida
a linguagem, ela implica na construção do consenso, na construção do discurso, na construção dos líderes, né, na construção de movimentos de massa. Então, a forma como a gente nomeia, né, as coisas, elas têm a ver com relações de subalternidade e de hegemonia, né? Então, o neoliberalismo faz muito isso, né? Uma reforma semântica, né? Hoje a gente não tem mais trabalhador, hoje é colaborador, né? Então, o desempregado hoje virou microempresário. Então, toda uma reforma, e aí a questão da língua se coloca, né? Bom, então, é nessa perspectiva, né, que a gente, que o livro, né, ele pensa a tradutibilidade, né? Ou seja, traduzir ideias. Então, o primeiro capítulo trata dessa tradutibilidade, né, da questão de como Gramsci pode ser lido na América Latina, que é da professora Anita Schlell-Srenner, que é aqui que é da Federal do Paraná. Então, justamente, como traduzir ideias em contextos afastados temporal e geograficamente implica em recriar essas ideias no contexto específico do receptor. Então, se a gente pensa os conceitos propostos por Gramsci, pensar que Gramsci estava orientado para o futuro, como diz o Paulo, né, de construção de um movimento nacional popular no Ocidente, uma vez que ele via já no cárcere, está escrevendo no cárcere, ele via já a Revolução Russa dando sinais, né, de esgotamento, né? Então, ele estava olhando para o futuro, ele estava pensando formas, ele faz isso a partir de Marx e Maquiavel, né? Ele entendia que o marxismo precisaria ser renovado e quem poderia ser justamente Maquiavel para pensar como se fundar e manter os estados, né? Um novo estado. Então, a perspectiva, né, da tradutibilidade, da tradução de ideias, é a coisa mais fundamental, né? O elemento fundamental desse livro. Então, Gramsci é um militante do seu tempo, né? E seria uma ação muito pouco produtiva a gente querer transportar os problemas, transportar o programa, transportar a visão de futuro que ele tinha para nós. Mas uma tradução, né? Essas questões que o Paulo coloca. Por que a esquerda não fala de futuro, né? A nossa, né? Que aqui nós fazemos de diferentes formas esse amplo espectro da esquerda, que faz uma leitura realista, né? Do que a gente, no âmbito da esquerda, chamou, né, de socialismo ou barbárie. Agora parece que é barbárie ou barbárie, né? Então, essa coisa apocalíptica mesmo. Então, talvez essa perspectiva da tradução, né, porque se nós pensarmos em Gramsci, em Maquiavel, eles não estavam em situação melhor que a nossa, né, no seu próprio contexto. Gramsci, quando escreve isso, estava preso pelo regime fascista italiano, né? Então, passando um pouco para essa perspectiva, né, da própria tradução de Gramsci, né, da recepção de Gramsci. A grande dificuldade que nós tivemos de recepcionar e de traduzir Gramsci foi justamente a dificuldade de ter acesso às obras de Gramsci, não é? Porque ele tem um conjunto de textos que escreveu antes do cárcere, né? Lembrando que Gramsci foi um militante político comunista, primeiro socialista, depois comunista. Ele ajudou a fundar o Partido Comunista em 1921. Ele foi eleito deputado, mas mesmo com a imunidade parlamentar, foi preso pelo regime fascista em 26 e ficou de 26 até 37 preso. E aí ele sai da prisão em 37 e depois de 2 semanas ele morre, né? Ele tem como se diz?
um derrame fulminante e morre, né? E Rita Médici, que é parente dos Médici, né, uma pesquisadora contemporânea, ela compara Gramsci a Jó, né? Ela compara Marx a Prometeu e Gramsci a Jó, por conta dessa figura, né, de persistência. E, de fato, veja, o sujeito está no cárcere, né? Ele fica 11 anos no cárcere, morre com 46 anos, né? E ele está falando de futuro. Ele está falando da possibilidade de construção de futuro. E é muito interessante que nos cadernos do cárcere, né, que foram escritos entre 1929 até 1935, mais ou menos, porque ele começa a ficar muito doente, em 35 não consegue, mas entre 29 e 35 ele escreve um conjunto de notas que vão ser escritos em 29 cadernos de notas e mais 4 de tradução, são ao todo 33 cadernos. E entre esses cadernos, ele dedica um tempo, um espaço importante para tratar da relação entre a linguagem, o senso comum e a mudança de opinião das massas, ou seja, da hegemonia, né? Tem no caderno 11, ele está discutindo filosofia, está discutindo justamente com Bukharin, que é o líder soviético do momento, ele está discutindo ciência com Bukharin, né? E ele está discutindo com Bukharin, ele faz uma questão, como as massas mudam de opinião. É uma questão muito interessante. Nesse conjunto de notas, está no caderno 11, no parágrafo 12, é um longo parágrafo, ele discute isso. Ele, como as massas mudam de opinião? E ele coloca questões muito interessantes. Ele pergunta, ele elenca, sabe que Gramsci, ele trabalhou bastante tempo com a formação dentro do Partido Socialista, depois dentro do Partido Comunista, né? Ele tinha círculos de leitura, círculos de cultura. Entre os militantes, ele era o mais interessado nisso. Ele trabalhou muito também com jornais, ele tinha a revista cultural Ordem Novo, a Nova Ordem, né? Então, ele está falando de uma série tratando de elementos de formação política e intelectual, né? Está tratando disso. E ele faz isso muito numa discussão com a teoria das elites. Justamente porque a teoria das elites ela é a marca registrada do pensamento político italiano, né? Mosca, Pareto e Michels, embora não fosse italiano, né? Ele se naturalizou, ele é um expoente dessa escola. Então, a ideia da italiana era justamente de que a massa não se organiza, a massa não se mobiliza, de que somente as elites que são sujeitos políticos. Então, Gramsci, dialogando com esses preconceitos elitistas, né, ele vai justamente propor processos de ativação intelectual da massa. Então, o que ele vai dizer é que a Revolução Russa mostrou que seria possível uma mudança qualitativa de massas, né? Mas que, de muito diferente da situação russa, o Ocidente, a sociedade civil era feita de trincheiras e casamatas, né? Tá comparando com a Primeira Guerra Mundial, está falando, olha, existem sindicatos, existem partidos, existe uma série de aparelhos privados de hegemonia, né, na sociedade civil que não existia na Rússia. Então, aqui é um outro trabalho, né? E aí, então, ele pensava na escola, no partido, mas também fazia uma série de críticas às outras organizações. E ele, observando a Igreja Católica, principalmente, que era quem mais mobilizava as massas,
olhando para a situação da Rússia, olhando para a situação da Itália e para a própria experiência, ele se pergunta como as massas mudam de opinião. E ele elenca, pela própria experiência e por essa análise empírica, 3 elementos, né, que ele pergunta. É o elemento lógico dos argumentos? Né? Ou seja, é o tanto que os argumentos fazem sentido? Ou é a autoridade de quem fala? Né? Ou ainda é o lugar de onde se fala? Né? Então, ele vai dizer, olha, é claro que o argumento fazer sentido, o argumento ter, né, apresentar algo que se possa entender como razoável, né? É claro que isso é importante. Mas, vejam, nós temos um problema que a gente da academia, é muito difícil nós estabelecermos diálogo com a massa da população. Né? Nós podemos ir e falar e não vai ter o mesmo impacto, por exemplo, numa igreja do que o pastor. Né? Então, a lógica do que se fala é importante, mas é importante quem fala. Quem fala é fundamental, porque ele diz que a gente, às vezes, considera um elemento fundamental nesses processos de mudança de opinião, que não são puramente racionais. Tem um elemento muito forte de fé, de confiança em quem fala. Né? Muitas vezes a gente ouve algo na universidade, por exemplo, que um professor diz, e a gente, num debate fora daquele âmbito, a gente não consegue reproduzir exatamente o que o professor disse, mas a gente confia no que ele disse, nos argumentos dele, né? E a gente não muda de opinião diante de um interlocutor externo. Isso é a mesma coisa, né? Os processos são os mesmos. Ou seja, quem fala? Né? É uma autoridade que fala, é alguém que se confia, alguém que tem um currículo, alguém que a gente... Isso é importante. Mas tem um outro elemento que é fundamental e talvez seja o mais definitivo, que é o grupo que fala. Essa questão que eu acho que é muito interessante para a gente pensar esse populismo reacionário é que o raciocínio que está aí junto é a questão de pertença, de pertencer a um grupo e de pensar que tantos não podem estar errados. Então, vejam, são elementos fundamentais que eles podem ser traduzidos para a nossa realidade, podem ser pensados. Então, e aí Gramsci vai dizer, qual é a verdadeira concepção de mundo? É aquela afirmada na linguagem ou aquela que se apresenta nas ações concretas? Né? Então, essa relação entre linguagem e ação, comportamento do grupo, todos esses elementos são elementos fundamentais para hoje, né? Que nós podemos traduzir. E vejam, agora, rapidamente, passando um pouco, muito rápido, pela recepção de Gramsci. Né? Gramsci teve uma recepção muito acidentada, justamente pela dificuldade de acesso ao conjunto da sua obra. Né? Porque escreveu no cárcere fascista, muito graças ao secretário do Partido Comunista Togliatti e a cunhada de Gramsci, a Júlia Schuster, a Tânia Schuster, Tânia, né? Era o apelido, Tatiana Schuster, eles conseguiram tirar o material nesses 33 cadernos da Itália, mandar para Moscou e depois, na década de 40, quando já era possível, trazer de novo para a Itália e editar os cadernos. O grande problema é que fizeram edições temáticas, muito recortadas, muito direcionadas politicamente, né, pelas necessidades do momento, do PCI. Essas obras foram recepcionadas na Argentina, no Brasil. O Brasil e a Argentina primeiro, depois Brasil, foram os países com maior volume de traduções de Gramsci. Foram os que primeiro, a Argentina já na década de 50 e Brasil na década de 60. Né?
Durante a ditadura, praticamente não teve circulação, mas pelo PCI e pelo PCB. Então, ela não circulou muito fora desses círculos. Quer dizer, Gramsci começa a circular mesmo fora do Brasil, fora desses círculos mais estritamente comunistas no Brasil, depois da década de 80. Aí é que adentra na universidade, né, nos cursos de ciências sociais, de serviço social, em que a gente só foi ter uma tradução completa da Itália em 75. Né? O que a gente tem no Brasil, que não é a tradução completa, que a gente tinha a partir dos anos 2000, é aquela tradução em 6 volumes da Civilização Brasileira, dirigida por Carlos Inácio Coutinho. E, aproveitando também para falar um pouco da IGS, nós acabamos de publicar no nosso site, de forma gratuita, os 29 cadernos de tradução, que foi um projeto coletivo, o Marcos participou, eu participei, que foi durou 2 anos, né? Foi uma tradução voluntária, né, de mais de 2.000 páginas, né? Eu gosto de dizer que foi um projeto verdadeiramente comunista no sentido do comum, né? E ela está disponível também gratuitamente. Então, os 29 cadernos em português é a primeira que a gente tem completa. Bom, então, o grande problema que a gente sempre teve, na recepção de Gramsci, foi a dificuldade das fontes, né? E uma amostra disso foi o Subaltern Studies, né? Que acho que é muito conhecido nosso, o ensaio da Spivak, pode o Subaltern falar? Né? Que é justamente esse grupo indiano começa a produzir no final da década de 70, início da década de 80, são historiadores que começam a questionar a história da Índia. E começam a fazer isso a partir do pensamento de Gramsci, né? Gramsci tem um caderno 25, que é a história dos grupos subalternos. Né? Então, esse grupo indiano, é claro, eles não tinham toda a obra, porque eles faziam a partir de uma... exato, de trechos, né? Que tinham sido publicados em inglês. E isso fez com que essa tradução, né, ela estivesse muito longe do texto de Gramsci. Mas o que é interessante? Isso provocou uma reação na Itália. A partir da produção do Subaltern Studies, do Gurra, Spivak, que depois os Subaltern Studies, eles foram difundidos, de fato, a partir dos Estados Unidos, né? A partir de uma releitura que passa por Deleuze, Guattari, Foucault, e vai para outro campo, dos Cultural Studies, muito longe do marxismo. Então, os estudos marxistas, eles reagiram, né? E isso fez com que houvesse um boom, né, nos anos 2000, de produção sobre a relação de hegemonia e subalternidade, né? E de uma renovação dos estudos gramscianos, dos estudos filológicos, sobre temas que ainda não se tinham abordado, né? E aí, essa discussão, né, da Subaltern Studies está muito ligada aos estudos coloniais, pós-coloniais, né? Os estudos de colonialidade que têm, hoje, condição de ter uma leitura de Gramsci mais integral do que tinham, né, os indianos. Então, tem uma série de questões na recepção de Gramsci no Brasil, que evidentemente não dá para a gente discutir aqui, mas a questão é que Gramsci ele veio um pouco esquartejado, né? Então, como ele foi trazido a partir de seleções dos cadernos do cárcere, a depender da vontade do freguês, você tinha um Gramsci democrata, um Gramsci liberal, um Gramsci, ora um Gramsci conselhista, ora um Gramsci eurocomunista. E essas dificuldades, né, que é uma dificuldade material, uma dificuldade das fontes, em grande medida a gente superou, a gente tem superado, né? Nós temos o dicionário gramsciano, que é fruto de um
trabalho filológico conduzido por pesquisadores brasileiros e italianos. Foi publicado em 2009 na Itália e em 2017 aqui no Brasil pela Boitempo, e que o dicionário gramsciano é muito interessante, né? Porque são os conceitos gramscianos, ali é um mapa de leitura dos conceitos gramscianos. Que nós entendemos aqui, né, que eles podem e devem ser traduzidos para a América Latina. Eu acho que Gramsci tem muito a contribuir para que a gente compreenda a nossa própria condição, né, de subalterno, de luta por hegemonia, de possibilidade de construção de uma nova hegemonia, né, da discussão de subalternidade, que é a discussão que supera um pouco a dicotomia dominantes e dominados, que vai além, que complexifica, que traz também um diálogo importante com a teoria das elites, né, que um pouco que engessou a luta ao dizer que as massas não se organizam, né, ou se organizam de forma muito manipulada, né? Então, eu acho que se a gente tem um horizonte a ser construído, eu acho que ele só pode ser construído por baixo, né? A partir de alguma forma de ativação intelectual mesmo dos subalternos, né? Enfim, era isso que eu tinha para dizer e agradeço muito. Bom, quero agradecer muito as falas do Paulo e da Luciana, excelentes. E eu, então, passo a audiência até para questões, posicionamentos, contribuições. Eu não sei se a gente toma inscrições. Eu mesmo vou me inscrever aqui também, depois. Amanda, então. Quem mais gostaria de ligar? Bom, então... Eu vou fazer uma pergunta. Tá. Então, por enquanto é isso. Amanda, por favor. Bom dia. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela apresentação dos professores, foi excelente. E eu gostaria de ouvir mais de você, professor, sobre quais seriam os principais elementos do discurso da extrema-direita que o torna mais mobilizador do que o da esquerda. Obrigado, Amanda. Bom, agradecer, Paulo, Luciana. Eu fiz duas perguntas, uma para cada. A gente sempre acaba puxando um pouco os assuntos que mais nos interessam, né? No meu caso é memória, a pergunta para o Paulo, e estética mais para a Luciana. Eu anotei aqui, então. Paulo, como a leitura bolsonarista do regime militar se inseriu na disputa pública pela memória? E de que forma esse revisionismo, por assim dizer, entra no campo da história política? E, Luciana, se a filologia aparece como um método histórico em Gramsci, como aplicar esse método à estética? Então, assim, obras e estilos podem ser vistos como práticas tradutórias? Por aí. Vou aproveitar então a carona e fazer duas questões. Uma para a Luciana, que é mais uma curiosidade em ver o posicionamento dela a respeito do tema, talvez foi como uma provocação, que tem conexão um pouco com a questão que eu gostaria de fazer para o Paulo. Envolve o tema da ascensão da extrema-direita, né? Quem acompanhou um pouquinho assim, as peripécias do Olavo de Carvalho sabe que ele gostava muito de insistir no fato de que um dos grandes fatores de êxito da esquerda no Brasil teria sido o fato de ter sabido assumir e usar a filosofia do Gramsci, que ele acabou chamando com bastante êxito, do ponto de vista propagandístico, de marxismo cultural. Né? Gramscismo. E, no entanto, há, inclusive, alguns colegas que chegam a afirmar que o próprio Olavo de Carvalho teria se inspirado nesse tipo de formulação
em torno de uma guerra de posição para dar sustentação para o movimento de extrema-direita, né, que apresentava como conservador, que ele vinha insuflando já há muitos anos. Como é que você vê essa questão? Né? Ele estava correto em afirmar isso para o caso brasileiro, né? De que o pensamento político do Gramsci teria sido, né, um esteio do sucesso da esquerda ao longo das décadas recentes, e estão corretos os críticos do Olavo de Carvalho, que acabam, digamos assim, apontando para ele como alguém que teria sabido usar a própria filosofia que ele critica, no caso do Gramsci. Para o Paulo, tem duas questões que me chamaram bastante atenção na tua fala, Paulo. Uma delas diz respeito a essa natureza compósita desse movimento de extrema-direita, que, pela primeira vez, como você acentuou muito bem aqui na exposição, conseguiu unir dois, digamos assim, monstrinhos distintos, né? Digamos assim, vamos chamar isso de reacionarismo, por um lado, e neoliberalismo, por outro. A gente sabe que o pensamento reacionário tem uma linhagem no Brasil, né, que remonta pelo menos aí à década de 20, 30. Né? A gente conversava sobre isso ainda há pouco. O Jackson Figueiredo se auto-intitulava um reacionário, fazia parte daquela ampla reação espiritualista, né, que apresentava como uma de suas nêmesis, digamos assim, o próprio capitalismo, a modernidade, enfim, a ordem de mercado, a ciência, coisas com as quais o neoliberalismo convive perfeitamente. Né? Então, pela primeira vez, a gente, inclusive, há críticas explícitas, né, desses grupos, digamos assim, conservadores e reacionários da década de 20 e 30 a modernidade, de um modo geral, né? E, por consequência, também capitalismo. E, pela primeira vez, a gente observa, recentemente, uma espécie de união. Né? A questão é o grau de, vamos dizer assim, de homogeneidade dessa vinculação entre, digamos aí, Paulo Guedes e Bolsonaro. Né? De novo, voltando ao Olavo de Carvalho, a gente observava, em algumas falas e artigos dele, ao mesmo tempo que aceitava, por exemplo, ideias como a do von Mises, apresentava até pode-se dizer assim, uma violência retórica muito grande contra os grupos neoliberais aqui no Brasil. Né? Um dos principais alvos dele era o MBL. E, de fato, me parece que são coisas que andam juntas recentemente, de um ponto de vista assim, muito mais ocasional, pragmático, eleitoral, do que propriamente ideológico, né? Com uma solda clara do ponto de vista intelectual e ideológico. Então, eu gostaria de saber como é que você vê porque, veja, você deu um exemplo que me parece bastante ilustrativo. Quando se vinha perguntar, durante a campanha eleitoral, né, na qual o Bolsonaro se elegeu, quando se vinha perguntar para ele qualquer coisa relacionada à gestão de política econômica, ele não respondia. Isso é com o Paulo Guedes. Né? Ele gostava de se posicionar em relação à pauta, digamos assim, reacionária, né? Usando esse termo. Eu acho que o título do livro é muito feliz, porque ajuda a qualificar um pouco essa palavra ônibus, que é o populismo. Né? Então, essa é uma questão, reflete um pouco sobre o grau de homogeneidade desse casamento entre neoliberalismo e o reacionarismo. E o outro ponto que me chamou bastante a atenção, mais para o final da tua fala,
diz respeito a uma das hipóteses, né, que se levanta como hipótese, a respeito do êxito, digamos assim, da direita em relação à esquerda nos últimos anos. Esse êxito estaria vinculado a uma capacidade dos grupos de extrema-direita de apresentar aquilo que a esquerda não está conseguindo apresentar, que é imaginar um futuro. Isso me soou bastante paradoxal, tendo visto o próprio título do livro de vocês, o populismo reacionário, a ideia de reação remete ao passado. Você pode dizer que estou imaginando um futuro que está no passado? Não é? Essa ideia é um paradoxo. Não é? O futuro imaginado por esses... Não há nada, absolutamente nada que foi prometido em campanha, que foi defendido ao longo dos anos do governo, que novamente circula, né, nos debates públicos e que deve animar a campanha eleitoral do ano que vem, que não esteja situado no passado. Né? Até onde eu sei, não é uma proposta nova. Né? Tudo remonta ao passado. Então, como entender esse êxito em apresentar um futuro que, na verdade, se encontra no passado? Não sei se alguém mais gostaria de... Bernardo. Eu posso pegar. Depois eu tenho uma... Bom dia, sou Bernardo, da USP. Não gostei muito, né, da mesa, né, achei muito interessante, legal, como até vocês começaram um diálogo, né, a própria pergunta do Ricardo também, né, sugere um diálogo. Agora, as minhas perguntas, né, na verdade, seriam mais, até não sei se dá para chamar, as condições materiais. Eu achei muito interessante as duas falas de vocês, né? Eu não sei se dá para fazer uma reflexão, mas um pouco de onde o Paulo, no caso do Paulo, de onde você partiu, né, dizendo que até recentemente, o Paulo é jovem, né, mais jovem do que nós, né, por exemplo, não havia espaço, né, ou havia um espaço muito limitado para estudos de direito, né, no Brasil, e que hoje aconteceu o contrário. E especialmente interessante que você fala justamente em certos temas, né, como movimentos sociais e pensamento, né, nossa área. Em alguma medida, você pode até dizer que o objeto se impôs. Né? Agora, não sei se você poderia refletir no sentido contrário, né, os problemas talvez do excesso, né, não da falta, mas do excesso, que eu fui impressionado, o Artigas, né, que vocês comentaram, né, pouco tempo atrás, né, naquele evento na Paraíba, fez uma espécie de levantamento, né, disso, e parece que toda a atenção, e talvez não só da área, sei lá, de teoria, pensamento, eu vejo até nos processos de seleção, agora é a extrema-direita, né? Se isso cria algum problema no outro lado, né? Não sei. No caso da Luciana, eu acho muito interessante, né, essa experiência, né, da International English Society brasileiro. Acho que eu tive no primeiro, né, encontro, né, em Campinas. Um ponto que você chamou a atenção, que também para mim, né, quando eu estive em Campinas, me pareceu muito sugestivo, a grande presença, né, tanto numérica, né, mas mesmo em participação, de gente da área de serviço social e pedagogia. Né? Mas, junto disso, né, existe justamente o pessoal que vem, né, de Campinas, né, não sei se a gente pode chamar uma escola de Campinas. Escola de Campinas normalmente se faz referência, o Ricardo também, né, fez doutorado, né, mas se faz referência à economia, né, mas que justamente está muito próxima do que vem da Itália, né, de estudos filológicos. E aí eu queria saber, né, como vocês conseguem, né,
não sei se casar, não sei se dá para chamar de uma tradução, né? Mas de alguma maneira O ponto de Campinas deu uma certa polêmica. Deu, eu me lembro que sim, né? Mas mas até pensando, a própria questão da tradutibilidade de Gramsci, que de alguma maneira, eu acho que até o Gramsci, de um certo momento, né, que em última instância é uma questão política, né? E até a teoria se traduzindo em política. Como é que isso é feito, né? Provavelmente com tensões, né? Que talvez é interessante, mas tem uma coisa particular, talvez particular no Brasil até, né? Não sei, então seria isso. Né? Bom, eu agradeço muitíssimo pela presença de vocês aqui, pelas falas. Eu vou endereçar uma pergunta para o Paulo, que os interesses de pesquisa são próximos, e eu adorei que você falou sobre populismo, porque uma das perguntas que eu tive lendo o populismo reacionário, era sobre o conceito de populismo, a maneira como vocês mobilizam ele no livro, e implicações analíticas para o contemporâneo. E eu achei que eu ia chegar aqui fazendo uma pergunta sobre populismo e eu ia ser o chato, assim, porque o debate sobre populismo é gigantesco, né, um labirinto, enfim. Então eu fiquei feliz que você mesmo jogou para cima, eu posso fazer a minha pergunta. Eu sei que tu e o Christian, pelas conversas que a gente teve, estão avançando nessa agenda de pesquisa sobre o bolsonarismo e pensando no bolsonarismo atualmente, né, depois do governo, e Bolsonaro preso, bolsonarismo sem Bolsonaro, né, todo esse debate. Às vezes eu fico interessado no elemento, na disputa eleitoral, outro elemento da disputa eleitoral, que é o Lula, o lulismo do Lula 3, assim, e no populismo reacionário vocês caracterizam o Lula como uma figura de um populismo moderado, né, um populismo da esquerda moderado. E o Lula 3, a minha pergunta o Lula 3, né, o governo Lula 3, ele ainda pode ser caracterizado como um populismo moderado? Um governo que chegou à presidência sob os signos, né, da reconstrução institucional, do pluralismo, da defesa da democracia, da defesa das instituições, da frente ampla, amplíssima, né? Então, algo mudou aí no lulismo? Isso, obrigado. Pode ser? Obrigado. Bom, gente, obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar responder na ordem, exceto que eu vou responder a segunda pergunta do Ricardo junto com a pergunta da Amanda, porque eu acho que elas se comunicam, tá? A Amanda perguntou quais os principais elementos do discurso da extrema-direita que torna mais mobilizador hoje, e o Ricardo falava sobre esse paradoxo, né, do futuro, uma ideologia que está fundamentalmente referenciada ao passado. Quer dizer, eu acho, Amanda, eu acho que essa é a grande pergunta de pesquisa. Assim. Eu não tenho uma resposta fechada, mas eu tenho uma hipótese que acho que seja original, porque tem muita literatura sobre isso, mas eu acho que a extrema-direita ela é capaz de mobilizar. Quer dizer, existe, qualquer pesquisa de opinião vai mostrar, existe uma insatisfação generalizada com o sistema político. Aqui, na França, na Itália. Isso é o que a literatura sobre o populismo toma como o principal motor, o principal nutriente desses movimentos. Até aí, morreu neles. Né? Porque você pode estar insatisfeito, a população pode estar insatisfeita com o sistema político, e isso não produz uma grande transformação, porque do ponto de vista da oferta política, você não tem meios para desafiar e para desestruturar e organizar esse sistema político, né? Ou para transformá-lo em uma outra coisa. Né? Vou pegar casos como a Itália, que até agora, com todos os problemas, a extrema-direita não produziu nenhuma grande transformação institucional. Ou o caso da Hungria, que a ordem liberal foi desmontada. Né? Isso depende
de um processo. Isso não é algo intrínseco, isso depende de um processo político com as suas características específicas, né? Agora, eu acho que a extrema-direita é capaz de mobilizar, de misturar duas coisas, né? Essa insatisfação com o sistema político com uma certa acomodação com valores que não tiram as pessoas da sua zona de conforto, que não mexem demais com a sua visão de mundo. Eu acho que essa capacidade da extrema-direita, desde sempre, de propor uma revolução política com um conservadorismo de costumes, um conservadorismo moral, etc., etc., num mundo que está em transformação acelerada, numa sociedade que está em transformação acelerada do ponto de vista dos costumes, né, e que coloca as pessoas numa situação de desconforto no seu cotidiano, eu acho que isso é uma dos elementos de sucesso da extrema-direita. Tem uma série de outras coisas que a gente pode imaginar também, né, que muda de lugar para lugar, né? A extrema-direita no norte global tem um discurso para os trabalhadores muito forte. Clichê já, né? Quer dizer, o atual partido do Rassemblement Nacional, o atual eleitorado do Rassemblement Nacional é o antigo eleitorado do Partido Comunista Francês, quer dizer, de clichê que a gente já conhece. Mas, e aí eu amarro isso com a pergunta do Ricardo, né? Eu acho, eu poderia te dar uma resposta fácil, que é um horizonte de futuro cujas referências estão no passado. Isso é característico do pensamento reacionário desde sempre. O pensamento reacionário sempre foi um pensamento de transformação, de mudança da ordem, não é um pensamento de manutenção da ordem. Ele quer destruir essa ordem porque essa ordem está corrompida, né? Mas com referenciais que estão no passado. Mas eu acho que tem mais do que isso, né, Ricardo? Isso é a resposta fácil. A resposta difícil, que é sempre a mais interessante, que a gente nunca vai dar ela de modo totalmente satisfatório, é que eu fiz uma experiência no curso eletivo que eu dei no IESP esse semestre de ler autores contemporâneos de várias partes do mundo, ideólogos da extrema-direita, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Israel, da Rússia, do Brasil, né? Enfim, de vários lugares. E todos eles veem o futuro como um processo de crise. Até aí, a modernidade é isso, né? Como já nos ensinou o Kozelek. Mas um processo de crise que pode ser superado pela ação política dos indivíduos, com as características muito típicas desse tipo de discurso dentro do reacionarismo, né? Essa ação política é voluntarista, ela não está baseada em transformações estruturais, por exemplo, da economia. Ela tende a colocar o indivíduo como a vítima de um processo de revolução cultural mobilizado por elites, né? E essas elites, no geral, têm discursos de esquerda, liberais, no sentido americano, né? Ela tende a referenciar se referenciar à necessidade de um líder, mas, sobretudo, eles são unânimes na ideia de que você tem um processo de revolução cultural em curso que precisa ser, o polo ideológico precisa ser revertido, ou seja, a mudança, o futuro de restauração, porque ao conceito de regeneração é indissociável o conceito de regeneração ou restauração desde Demestre até os reacionários contemporâneos, né? A regeneração só é possível não ganhando a eleição, mas fazendo uma revolução cultural. Em alguns casos, eles usam explicitamente o conceito de revolução. Alguns intelectuais do chamado CREST, né, que é um grupo de estudos da Europa regenerada, que são esses intelectuais reacionários franceses, né, que inclusive foram os caras que inventaram essa ideia que o Olavo pegou de granchismo cultural. Todos eles são unânimes em reconhecer que a transformação se dá numa disputa pelos valores, pela cultura, pelos costumes. Então, eu acho que se há algo que a gente pode ver como produtivo nesse paradoxo, né, é a ideia de que o futuro é um futuro de transformação, cujos referenciais estão no passado, mas isso não vem apenas por uma contra-revolução, isso vem por uma profunda regeneração cultural
do mundo contemporâneo em crise. E isso faz do nosso tempo, e aí eu emendo aqui para não esticar muito, são muitas perguntas, isso faz do nosso tempo profundamente similar com todas essas transferências nos anos 20 e 30. Né? Não à toa são os dois grandes momentos históricos em que a extrema-direita é capaz de produzir um sucesso global. Né? Não à toa a gente pode ler o Gramsci com tanta produtividade, porque o Gramsci era alguém que interpretava esse mundo. Mas eu acho que passa por aí a interpretação dessa ambiguidade, né? Porque a extrema-direita tem um discurso sobre o mundo da cultura, dos valores, que é um discurso que não mostra que ao mesmo tempo envolve mudança e conservação. Eu acho que por isso é que ela é tão atrativa. Né? Mas, enfim, eu sei que é uma resposta insuficiente. Nicolás, tem um historiador italiano que eu adoro, que é o Enzo Traverso, que ele tem uma hipótese, que eu não sei se é verdade ou não, mas eu acho muito interessante para pensar a extrema-direita. Ele diz assim, o que ele chama de uma direita pós-fascista. Ele diz, só foi possível o ressurgimento dessa extrema-direita na Europa quando a gente deixou de ser capaz de trabalhar a memória do que foi as consequências da extrema-direita nos anos 20 e 30. Né? Quando você, digamos assim, deixou de ser capaz, a hipótese dele é essa, eu não sei se é verdadeira ou não, porque eu teria que fazer uma pesquisa sobre Itália, eu não vou fazer. Quando você deixou de ser capaz de trabalhar o que foi a memória dos anos 20 e 30 nas novas gerações, você perdeu Você abriu espaço para que essa extrema-direita se recolocasse, né, no debate público italiano. Eu acho que aqui foi um pouco diferente. Quando a gente começou a trabalhar a memória da ditadura de modo mais intenso, com as comissões da verdade, é aí que você animou os seus herdeiros a ir para a guerra cultural. Né? E para a disputa política, remobilizando esse imaginário de que a ditadura teria sido uma forma de governo virtuosa e não viciosa. Um momento político e social virtuoso e não vicioso. Eu acho que sim. Então, nesse sentido, eu acho que a questão da memória é fundamental para a gente entender imaginários políticos. Né? Porque nenhum imaginário político está referenciado apenas ao futuro. Né? Ao futuro que é novo. Né? O futuro que é sempre pensado em chaves, em balizas que são de domínio mais ou menos comum. E aí a outra, eu vou dar uma acelerada, senão eu vou falar muito. Né? A outra pergunta do Ricardo, né, com relação à coalizão, né, quer dizer, porque, é claro, uma coisa é a coalizão ideológica que vai ter sucesso na eleição, depois é manter essa coalizão de pé no governo. Ela é sempre tensa, né? Assim, como está sendo tenso agora nos Estados Unidos, você tem a parte mais à direita do Partido Republicano, que é identificado com o Marco Rubio, você tem o MAGA, que é identificado com o vice-presidente, e você tem os libertários do Vale do Silício que foram expurgados do governo com a saída do Elon Musk. Né? Então, a gestão dessa coalizão ideológica é sempre complicada. Mas o que eu acho interessante é que, quando é que ela se mostra forte? Quando os antagonismos se recolocam. Né? Quando as alternativas políticas são colocadas na mesa e você tem que escolher, ele se recompõe em torno de uma alternativa. Né? Quer dizer, por mais que o Bolsonaro não tenha conseguido botar em prática uma agenda neoliberal de privatizações, de desmonte completo do Estado, como o Paulo Guedes sonhava, diante das alternativas políticas que o sistema político brasileiro coloca, na esquerda, esse centro-esquerda, essa coalizão democrática, eles vão. As eleições municipais mostraram isso muito bem. Né? Todo lugar. A direita normal, vocês me perdoam essa ela estava numa situação muito confortável, né? Porque quando ela ia para o segundo turno com a extrema-direita, ela tinha um voto da esquerda. Quando ela ia para o segundo turno com a esquerda, ela tinha um voto da extrema-direita. Então,
essas coalizões elas se reposicionam sempre quando os antagonismos se colocam, né? Mas a gestão delas no governo é sempre difícil. E, por fim, rapidamente, pergunta do Bruno e depois a pergunta do Bernardo. Bruno, essa é uma... É feio falar isso quando você tem um coautor, né? Mas eu não gosto muito dessa caracterização. Hoje eu não faria essa caracterização do Lula como um populismo moderado. Porque o que a gente tenta fazer ali? Mostrar que a alternativa lulista para a eleição, desculpa, Luciano, chutei aqui, é também uma coalizão ideológica, uma coalizão que foi depois traduzida pela frente, chamada Frente Democrática, né? E que tinha como referencial o Lula. Sem ele, essa coalizão ideológica não teria sido colocada de pé, assim como a coalizão reacionária não teria sido colocada de pé sem o Bolsonaro. Então, um pouco nesse sentido que a gente usa a gente atribui ao Lula uma certa caracterização populista dentro dessa caracterização limitada. Mas, enfim, eu não sei em que medida dá para chamar o governo Lula 3 de um governo populista. Eu acho que, na verdade, é um governo... Eu vou dizer uma coisa que eu disse outro dia numa entrevista para a Carta Capital, eles adoraram. Né? Eu acho que o Lula é o maior líder conservador do Brasil. No seguinte sentido, a única coisa que ele consegue prometer é vamos segurar o apocalipse da extrema-direita. Né? É isso que ele consegue prometer, do ponto de vista de um grande projeto político. Né? Então, eu acho que nesse ponto fica mais difícil usar a categoria populismo para caracterizar o que é manter o sistema político de pé a todo custo. Né? Sei lá, se você perguntar para o Vladimir Safato, ele vai dizer, deixa esse sistema político cair porque ele já está apodrecido. Né? Enfim, é complicado. E por fim, Bernardo, eu acho que, eu não sei, eu imagino que esse problema é um problema de todo objeto que se impõe de modo muito forte, muito expressivo do ponto de vista da demanda da sociedade pela sua compreensão. Eu fico pensando, por exemplo, você disse que eu sou jovem mais ou menos, mas eu era muito pequeno nessa época, mas eu acho que na época da transição devia ser mais ou menos a mesma coisa. Né? Todo mundo nas ciências sociais estava escrevendo sobre transição. A quantidade de volume de coletâneas de livros sobre o tema da transição é monumental. Então, eu acho que esses grandes momentos de crise, ou de mudança social, que impõem às ciências sociais uma agenda para entender esse troço, vai produzir uma demanda monumental, e dessa demanda, é claro que 90% vai ser rebarbativo, vai ser reprodução, repetição, e vai ter alguns trabalhos que são originais, que talvez fiquem, né? Mas é muito engraçado, porque quando a gente vai fazer seleção de mestrado e doutorado, o professor passa por isso aqui, né? Você pega aqui, eu estou na seleção do IESP agora, e o IESP faz a seleção de mestrado e doutorado de Sociologia e Ciência Política juntas. E aí você pega aquela montanha de projeto, e eu brincando com a banca, assim, antes de começar ali, vamos apostar quantos projetos de pesquisa sobre populismo vai ter aqui. E aí todo mundo perdeu a aposta. Mas tinha mais do que a gente tinha apostado. Mas é isso, tinha projetos bons, eu não quero dizer que todo mundo queira estudar isso está ultrapassado. Tinha projetos, uma menina que foi ter selecionado no mestrado, um projeto super interessante. Uma coisa exatamente comparativa e tal. Mas é isso, né? A gente vai ser sufocado por esse tema por um bom tempo. Desculpa se eu falei muito, gente. Bom, obrigada pelas questões, né? São todas muito boas. Eu vou, como fui eu que atrasei, vou tentar falar menos. Sempre que a pessoa diz que vai tentar falar menos, ela fala mais, mas eu vou tentar não falar. Nicolás, né? Muito obrigada por essa sua questão. Eu acho que ela me permitiria falar mais se eu pudesse, vou tentar ser rápida. Mas a estética é um elemento fundamental, né? Porque a estética é uma linguagem, né? E sobre a estética, Gramsci trocou cartas com o Trotsky, né? Sobre o futurismo, né?
Então, eu estou agora trabalhando a análise estética e política da militarização estética e política das igrejas evangélicas. Então, trabalhando com essa questão da estética como linguagem e como que a igreja traduz o militarismo, né, na fé. Mas também um trabalho que eu fiz com uma colega gramsciana da teoria, que foi a Sabrina Areco, lá da Escola de Campinas, que é justamente pensar como algumas ideologias e movimentos intelectuais e estéticos circularam na Europa no entre-guerras e como foram fundamentais para a formulação do fascismo tal qual ele é. E o futurismo foi um deles, né? E é na perspectiva da tradução. Eu acho que a tradução ela oferece muitas possibilidades para pensar. A gente até submeteu esse artigo, mas se tiver interesse posso te mandar. A gente pensou como o futurismo ele é formulado na Itália, né? Mas ele se difunde a partir da França e tem uma recepção mais larga na Rússia. Só que na Rússia, onde ele tem a recepção mais larga, é onde ele se junta não com o movimento reacionário, e sim com a Revolução Russa. Então, a gente tenta pegar os elementos da cultura, né? E como que essa mesma ideologia, essa mesma manifestação estética, ela se traduz em cada realidade histórica, porque ela é recepcionada por outros intelectuais, por outros movimentos. Então, como que as ideias elas não são ideias que são autoexistentes, né? Elas são mobilizadas por agentes de acordo com o contexto. Isso para compreender a tradução, né? A tradução é justamente a filologia, e a tradução é o que nos ajuda a fazer esse método para compreender isso, né? Por que o nacionalismo na França, embora ocorreram manifestações de direita, ele não teve o mesmo impacto, o mesmo peso que teve na Itália, porque ele tinha Gabriele D'Annunzio, Barré, vários autores que circularam na França, circularam na Itália. Só que tiveram se tornaram movimentos políticos muito diferentes. Então, tradução, né? Ricardo, muito obrigada por essa questão. Eu acho que o Olavo tem razão, sim. Porque Gramsci foi o autor marxista e comunista do século XX que mais estabeleceu diálogo fora do seu próprio campo, fora do campo marxista, fora do campo socialista. É o que conseguiu romper a bolha. Porque, por exemplo, ele estabeleceu, no seu tempo, diálogo com os pragmatistas, os elitistas, com uma discussão que estava muito forte no seu tempo, que era a questão meridional, né, que era a questão do desenvolvimento. Ele estabeleceu diálogo com praticamente todas as frações liberais, né? Então, ele consegue ter uma penetração na cultura não socialista, não comunista, como nenhum outro. E eu acho que é por isso que a gente usa uma linguagem gramsciana sem necessariamente relacionar com o próprio Gramsci. Mas isso está muito entranhado. Só que eu não acho que o êxito da esquerda no Brasil tenha a ver diretamente com o Gramsci. Eu acho que tem a ver com a experiência acumulada da herança comunista. Porque se a gente for ver, no pensamento político brasileiro, quem eram os pensadores mais interessantes? Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Júnior, né? Luiz Werneck Viana, Carlos Nelson Coutinho, que são todos, né, autores que possuem uma herança comunista. Do ponto de vista prático, no meu mestrado estudei o MST, e eles faziam muita leitura de Gramsci, mas Gramsci não era o único fundamento e não parecia que fosse o fundamento que organizava exatamente. Mas o que organizava era a cultura comunista, de formação da base, de organização política, né? Então, eles
aproveitaram e eles mobilizavam, citando experiências justamente que se referiam às experiências do movimento socialista, do movimento comunista. Então, eu acho que a grande questão que foi o trabalho de base e tudo isso que eu acho que também a gente viu no PT, eu acho que o PT só é o PT, porque ele nasce na base, né? E o Lula diz, né, que quando ele optou por organizar um partido muito mais de quadros do que de massas, né, quando ele cansou de perder a eleição, ele diz isso numa entrevista, que ele não tinha 30 anos para fazer pela base, que ele precisava fazer, né? Então, eu acho que, se a gente olhar para as igrejas evangélicas hoje, por que elas têm essa vitalidade? Porque elas são a base, elas estão na base, elas fazem um trabalho de base, né? Elas é que estão lá. Retomando aquilo que eu disse, né? A opinião é formada pela fé, né? Pela identificação, e a fé no sentido da confiança. E você não tem confiança, não é alguém que chega para você dizendo coisas que você nunca viu aquela pessoa, que nem a gente quando vai panfletar na periferia. E o povo, na época que estava a disputa o Haddad e o Bolsonaro, nós fomos na periferia, fomos chutados de lá. Por quê? Porque quem são vocês? Né? Quem são vocês? Então, eu acho que é essa questão mesmo da experiência, né? Bom, muito obrigada também, Bernardo. Essa sua pergunta daria, sim, uma boa conversa, né? Mas, assim, a gente... essa questão que você fala, né? Na verdade, o que houve, né, no início da IGS e que a gente busca superar, eu acho que é decorrente do próprio processo de recepção e circulação do pensamento de Gramsci e também acesso às fontes, né? Porque, e além de tudo, uma série de outras coisas, né? Também a questão da própria cultura de cada campo disciplinar, do quanto ele está mais ou menos ligado à política, né? E aí é muito interessante, porque a IGS foi fundada em 2015, o congresso que você foi em 2017. E aí deu um pau muito grande, porque em 2016 teve o golpe contra Dilma. E no congresso de 2017, um congresso de um comunista, não se falou nada. Em nenhuma mesa. É uma coisa que nos pareceu uma coisa meio esquisita, né? Mas a questão você tinha ali o grupo de Campinas, que tinha muito mais acesso à filologia, inclusive à língua, né? Ao italiano, grande parte, né, dos estudantes das outras regiões não falavam. Então, você tem acesso às fontes, você tem intercâmbio com a Summer School, por exemplo. A primeira Summer School foi em 2014, foi na Itália, eu estive lá. Então, houve uma grande muito mais recepção de material e de fontes, que isso não circulou em outras regiões. Então, você tem no Sudeste, principalmente Campinas, Marília, ali, um acesso muito maior. Rio de Janeiro, que era o espaço do Carlos Nelson Coutinho, era o espaço do serviço social, que está muito mais ligado à questão prática. Na região onde eu estou agora, no Nordeste, é uma região onde os maiores grupos, eles são do serviço social. E que tem outra... Então, eu acho que tem a ver um pouco com o estranhamento, sabe? Entre algo que se recepciona e parece exógeno demais, né? E uma cultura muito disciplinar da luta, e que às vezes também é muito pouco aberta para novas metodologias que não seja o materialismo histórico dialético. Eu, quando vejo isso, eu vou usar o método do materialismo histórico dialético. Eu falo, muda, vai estudar, porque... Né? Então, eu acho que teve esse confronto mesmo, que eu acho que é próprio dessa cultura acadêmica e dificuldade de acesso também, de fontes e da língua.
Mas eu não sei, o Marcos está ali, eu entendo que isso está cada vez sendo, assim, a gente está construindo um diálogo, a gente está cada vez mais nacionalizando a metodologia, a filologia como método. Eu não sei se eu sou muito esperançosa, mas eu acho que isso vai dar, para quem trabalha na ponta, com a política mesmo, com quem faz o trabalho do serviço social, na medida em que fizer uma leitura mais fina, eu acho que isso, enfim, mas é um caminho, nós estamos no caminho ainda. Obrigada, Bernardo, obrigada a todos. E... Bom, acho que a gente pode encerrar. Eu quero agradecer de novo as duas excelentes palestras e de tarde a gente retorna aqui, né, às 14h, né, para a mesa da tarde com o Bernardo e a Ana Rosa. Então, obrigado, pessoal.